Bem-vindo, professor Lênio Streck. Tudo bem? O Lênio tá. Será que ele está nos ouvindo? Lênio, bom dia! Agora sim. Opa, bom Tudo dia. Bom? Tudo. Tava respondendo uma mensagem aí para a namorada, para a esposa. Isso é importante. Não podemos. Era a esposa me cobrando tarefas. Rapaz, aí tem que terminar, não tem jeito. Tudo bem contigo, Lênio? Saudades. Pois, então, tudo bem. Aí, né? Lênio, vou começar por uma coisa que eu mesmo. Ontem houve um acordo lá com o Eduardo Apio, não sei se você viu, ele volta provavelmente até para a própria 13ª Vara de Curitiba, mas essa 13ª Vara deixaria de ser de crimes financeiros, passaria a ser uma vara, sei lá, previdenciária ou algo parecido. O que você acha desse fim? Você que vinha muito colocando, olha, eu acho que só vai sobrar para o Apio no final das contas, né? De alguma maneira sobrou, né? Sobrou. Não é o prato inteiro, mas um arroz e feijão sobrou para ele, né? Aliás, a notícia da Folha de São Paulo é uma notícia lavajatista, né? Aliás, a Mônica Bergamo colocou isso. Eu não entendi até agora qual é a da Mônica Bergamo em fazer aquela manchete como o problema não é a Lava Jato, o problema nada, depende da manchete que você dá a dimensão, não é verdade? Há vários modos de contar uma história. Então, se você coloca assim, juiz Apio reconhece atos impróprios, você coloca como se o problema não foi os bilhões que não se sabe, as interceptações que estão escondidas, tudo que a Lava Jato provocou. O problema está no Eduardo Apio e um ato impróprio, um telefonema que nada mais é do que que seria irrelevante, não tem nada a ver com o processo, e a Mônica Bergamo dá um destaque, que a Folha hoje dá o mesmo destaque. Só dá para entender que a Lava Jato continua forte. Eu, abro o olho com essas coisas todas. O diabo mora nos detalhes. Às vezes a coisa não tem importância, mas se você juntar com outra, você começa a entender, por exemplo, por que os jornais, em vez de dizerem, olha, a correição só está acontecendo por causa do juiz Apio. Ele levantou tudo isso. Contingencialmente, aconteceu no meio do caminho um episódio que não tem nada a ver com o processo, que fez com que, em um acordo, ele sai para uma vara, ou a vara vai trocar, e isso... Mas o ponto central, meus amigos, é a Lava Jato e os estragos. E outra, eu poria uma submanchete para que a Mônica escreveu na Folha de São Paulo. E o povo continua perguntando cadê os bilhões e cadê o resto das coisas da 13ª Vara. Não é assim? É isso que nós queremos saber. Isso não é revista Caras, não é essa discussão sobre um detalhezinho de que, afinal de contas, é como se um sujeito fosse acusado de sonegação de tributos e a manchete viesse que o réu acabou trocando de carro na última semana. Sim, mas a acusação é outra, né? Pois é, né? Ela disse aqui, eu estava até abri a matéria aqui, que eu tinha visto pelo G1, que diz que ele não vai voltar, não, para a 13ª Vara. Vai para essa... Foi um acordo para ele voltar para a magistratura sem sofrer punição. Ele vai para a 18ª Vara Previdenciária da Justiça Federal do Paraná.
E na Mônica Bergman, ela diz, ele admite conduta imprópria quando estava no comando da 13ª. Que conduta imprópria é ele essa? Ele só tinha que fazer, ou ele fazia isso, ou ele ficava sem ser juiz. Isso, e outra, porque essa questão de conduta imprópria, para quem não sabe, acha que o Apio cometeu um erro do tamanho dos que ele estava perseguindo, quer dizer, e outra, a manchete que ela... Qual é leia a manchete para nós aí. Juiz Apio admite conduta imprópria e desiste da vara da Lava Jato. Pronto. Em acordo para permanecer. O problema da Lava Jato, tudo que aconteceu, isso é uma coisa secundária. O grande problema foi a conduta imprópria do Apio. Quer dizer, não, essas coisas que são os detalhes que eu falo, das pequenas coisas que mostram que a Lava Jato é como Jason. Você lembra daquele filme que o cara não morre e termina, você sai do cinema e diz, bom, agora ele morreu, porque ele caiu numa trituradora, tudo voou aos pedaços e, portanto, você sai e diz, acabou. Aí passa um ano e diz assim, Jason volta. Aí vem o Jason de novo, passa uma motosserra nele e diz assim, bom, agora ele foi, incendiaram ele. Jason volta, parte 7. É um pouco da Lava Jato, né? Do Jason. Agora, o Eduardo Apio, ele teve a coragem de levantar essas ilegalidades, evidente. Coisas que estavam ali, né? Nada aconteceria, tudo que está aí, a correção e todas essas coisas, nós só estamos discutindo essas coisas que estão aí, esses bilhões e todos, para onde foram, inclusive, destinados, Transparência Brasil, o Internacional, o Ministério Público, Suíça, Estados Unidos, tudo aquilo que está no relatório do IDD, que, aliás, eu sou vice-presidente, isto só está acontecendo por causa do Apio. E aí, a manchete juiz admite conduta imprópria e faz um funil. O mundo todo vem vindo e acaba numa notícia em cima do protagonista. E o Apio realmente... A conduta imprópria não tem nenhuma relação com o telefonema. Ele resolveu assumir conduta imprópria para poder ser reconduzido. Evidente. De direito. É redução de dano. Só estava isso no acordo. Claro, ele não teve outra saída, é uma redução de danos. E quem perde é a República, porque ele deveria voltar para a 13ª Vara e continuar o trabalho para limpar, para mostrar, porque tem... Cara, você sabe que aquela vara ficava interceptando o telefone, todo mundo, deve ter coisa lá do Renato Rovai, da Adri, do Lende, um monte de gente da República, e que ninguém sabe. Ou seja, é um crime porque fazer interceptações são criminosas, assim, diz a lei. Bom, isso está tudo lá. Quem vai colocar esse sino no pescoço do gato agora? Exatamente. Depois disso, quem vai ter a coragem de mexer nessas coisas da Lava Jato? Aí é que está, exatamente. Então, mesmo que você ponha um cara corajoso e tal, ele vai ficar cheio de dedos na coisa. E se ele tiver uma tendência lavajatista, aí mesmo que não vai sair nada. Não vai. E agora, né? A gente teve aquela decisão do Toffoli que pediu investigação para o CNJ. Tem aí alguma brecha de ter investigação? Vai ficar por isso mesmo? Porque quem vai investigar os crimes da Lava Jato? Quem vai responsabilizar os responsáveis? Dri, Renato, vou dizer um negócio para vocês do que me preocupa nessas coisas todas. Já estamos no 10º mês e eu quero fazer um paralelo. Todos os dias tem uma notícia sobre
dos golpistas, das reuniões, dos celulares, não é assim? Todos os dias tem coisas, passaram 10 meses e você não tem um general denunciado, nem indiciado, você nem o ex-presidente está indiciado, nada acontece, estamos sem procurador-geral da República, o Lula está em dúvida, não sabe quem vai colocar, podemos falar na sequência sobre a CPMI, e, paralelo a isso, eu quero só fazer uma comparação, que todos os dias tem coisa nova sobre Lava Jato, graças ao Apio, aliás, se não fosse o Apio, nada disso estaria acontecendo, graças ao Apio, todos os dias nós temos novas denúncias, novas coisas, e quem vai, eu volto, com tudo isso estou fazendo a volta para voltar ao que a Adri acabou de falar, quem vai investigar, afinal de contas, a Lava Jato? Então, nós temos duas coisas que estão em abertas, e que é o grande perigo de um certo passapanismo brasileiro. De um lado, nós temos todas essas coisas do 8 de janeiro, e do outro lado, nós temos tudo isso que levou ao 8 de janeiro, atenção, 8 de janeiro sem Lava Jato não existiria. E engraçado que ambos estão no limbo. Muito grito e tal, e como aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de tosa de porco, né? Muito grito e pouca lã. É isso aí. Olha só, eu não tenho certeza, mas vou descobrir isso já. Mas o Apio, nesse período de 5 meses que ele ficou afastado, eu acho que ele ficou sem direito a proventos, sem direito a salário, Lênin. Eu acho que ele ficou só com a partezinha, eu acho, não sei bem, não, esse detalhe eu não sei, mas ele ficou mal, né? Ele foi sufocado a fazer o acordo. Ou ele fazia o acordo e voltava a poder pagar as contas dele, os boletos, ou ele estava frito. É tipo, usaram os métodos da Lava Jato contra ele para ele não perder. Bem lógico, né? Aliás, está dentro de uma lógica isso, né? E outra, né? Ele não conseguia entrar na sala em que ele estava, acessar computador, nada disso. Ele ficou proscrito. Tem gente que está presa e que tem que está com tornozeleira, que tem mais liberdades que um juiz que é vitalício, inamovível e que ficou os meses afastado, ficou em pior situação que um prisioneiro, né? E eu lamento que o próprio judiciário como um todo tenha abandonado tenha deixado o Apio sozinho nessa coisa toda. Eles queriam uma solução cancelheira para o Apio. Sinceramente, eles queriam que o Apio entrasse em profunda depressão e cometesse um ato. Olha, e o Apio, que tem muitos amigos, o Apio teve essa relação que ele tem com uma série de pessoas que são pessoas que levantam a pessoa, né? Não deixa cair a peteca e não deixa a pessoa entrar em depressão, porque quando você tem pessoas que você se relaciona, liga e fala, você diz, olha, vamos em frente, você tem uma boa causa, eis a questão, e etc, você vai segurando, mas tinha todos os elementos para ele cair num buraco, não é? É isso aí. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar do relatório da CPMI de ontem, porque tivemos a aprovação, ampla maioria, mas fica aquela questão, né? E agora? Tudo bem, foi maravilhoso o relatório, 1.300 páginas, Bolsonaro indiciado, militares, ex-ministros, mas e agora? Depende do que para isso realmente virar uma responsabilização dos crimes. Isso. Tecnicamente, a CPI não quer dizer nada. Se você ser indiciado ou não pela CPI é a mesma coisa que você entrar na lista de que não pode entrar no supermercado. Pelo menos no supermercado, se você for impedido de entrar, você pode entrar em juízo, é menos grave.
Então, a CPMI apenas levanta questões simbólico-políticas que fazem com que, efetivamente, a pessoa ponha as barbas de molho politicamente. Em termos penais, em termos de responsabilidade com relação aos atos golpistas, etc., isso tudo vai depender, e voltamos tudo de novo ao Ministério Público, do Procurador-Geral da República. Por quê? Todos os 61 indiciados foram indiciados por relação aos atos golpistas. Todos os atos golpistas são da competência do Supremo Tribunal. Só quem atua no Supremo Tribunal é o Procurador-Geral da República. Portanto, todos os olhares neste grande PowerPoint brasileiro, todos eles têm uma flechinha no PowerPoint apontando para a sigla PGR. E todo mundo fica se perguntando qual será o perfil do novo PGR, porque tudo que uma CPI faz pode se virar em pó. Por exemplo, tudo que se viu na CPI da pandemia virou pó. Porque o que houve? Tudo foi arquivado, que, aliás, devia ser desarquivado. Que o novo procurador-geral pode fazer. E agora vamos saber. Então, digamos assim, eu não quero forçar a barra no que eu vou dizer agora, mas como nós temos esse relatório e o presidente da República ele tem que levar em conta tudo isso e o 8 de janeiro para ver o perfil do novo procurador. Não lhes parece? Porque se ele colocar um procurador, digamos, que não tenha, digamos, esse perfil de fazer o seu trabalho jurídico, político, enfim, que é o Procurador-Geral da República, como o Supremo Tribunal tem esse perfil jurídico-político, tanto é que é sempre indicado, não é por concurso, nada disso, é diferente do resto do Judiciário e do Ministério Público, são questões, há um plus nisso, então vai depender muito, né? O que o Lula quer com relação também ao resultado do relatório da CPMI. O diabo mora nos detalhes, né, também. Vamos ver, porque se o Procurador-Geral da República nada quiser, ele tem o poder, ninguém pode obrigá-lo. Para as pessoas que não são do direito, é interessante saber assim, o Procurador-Geral da República é tão poderoso, gente, tão poderoso, que se ele pede a condenação de alguém, é só um pedido. O Supremo pode dizer por 11-0 que o Procurador-Geral não tem razão. Todavia, se o Procurador-Geral disser não denunciarei, nem a ONU obriga ele. Essa é a parcela de soberania estatal do Ministério Público, porque a ação penal só pode ser posta pelo Ministério Público. Quando for o Procurador-Geral, ele tem a última palavra. Portanto, ele pode dizer que o general fulano não deve responder processo, arquivo. Mas ele pode dizer que o general fulano deve responder processo, denuncia. Isto quer dizer que, neste grande PowerPoint brasileiro, as flechinhas apontam para a sigla PGR. Ou seja, um grave erro político do presidente Lula, segundo eu estou entendendo,
não nomear o novo PGR, né, Lê? Isso, essa demora é um erro para mim. Mas será que ele não está... Desculpa, pode continuar. Não, é porque nesse momento tem uma procuradora que é substituta, como ela recebe essa semana esse relatório, é ela que é a procuradora, ela já pode, por exemplo, promover arquivamento, se quiser, não sei. Então, eu penso que já deveríamos ter um novo... Aliás, eu disse que, como no dia 26 terminou o mandato, eu diria que no dia seguinte nós já deveríamos ter a indicação e logo pedir para o Senado fazer a reunião para que não houvesse nenhum hiato entre o antigo e o novo, porque há muita coisa a ser tocada, principalmente com relação a esse caso do 8 de janeiro e mais. A Dri perguntou quem vai investigar essa questão da Lava Jato. O novo Procurador-Geral da República pode tocar isso para frente. De novo, o PowerPoint aponta para a flechinha lá. Esse sim é um bom PowerPoint, né? Esse é um bom PowerPoint. Agora, será que o Lula não está estudando, de repente, não cumprir essa questão da lista tríplice? Não, isso ele já... Isso para o Lula está muito claro, claríssimo. Isso não tem... não é isso que está fazendo a demora. Algo há que faz com que o presidente diz: eu nomeio quem eu quero. Por exemplo, quando estavam enchendo a paciência dele com relação ao ministro Supremo, né? Lembro que ele dizia: eu vou nomear no momento certo. Lembro que ele dizia: porque eu sou o presidente. Ele tem razão, ele é o presidente. Agora, com relação ao PGR, eu penso que ele deve estar conversando com... E isso me preocupa, essa questão de que que a nomeação do PGR, ou até mesmo do ministro Supremo, esteja no conjunto da obra da governabilidade. Entende, Renato, Dri? Isso me preocupa, porque a governabilidade é uma questão política. PGR e ministro Supremo é uma questão institucional do aparato judiciário e do sistema de justiça. Eu acho que isso não deveria ser misturado. Não estou dizendo que ele esteja misturando, mas me preocupa que possa isto acontecer. Vai fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade. Não, tem várias pessoas definindo. Tinha que ser o Lênio, o Flávio Dino, o Augusto de Arruda. Muitas sugestões, mas não pode, né, Lênio? Tem que ser pessoas de carreira, né? PGR tem que ser de carreira e não pode nem ser o Eugênio Aragão, que está aposentado. Tem que ser gente da ativa. Então, realmente, talvez o presidente esteja em dificuldades porque não seja fácil, efetivamente, no conjunto da obra, né? O Ministério Público assim como o Judiciário, né? É conservador, né? E talvez o perfil esteja procurando um perfil mais progressista do Procurador-Geral, ele não esteja encontrando, né? Eu nem me atrevo a sugerir nomes, né? Porque quando a gente sugere nomes para isso, sempre dá problemas. Né? Então... aliás, hoje em dia, sugerir nomes para certos cargos veja lá o que fez o Fachin, né? O Janot. Exatamente. Não é mole, não. Então, estão lembrando do irmão do Dino. O irmão do Dino não era... Era lavajatista, né, gente? Tá. Nossa, o Dino tem um irmão lavajatista?
Sim. Não sabia. O irmão do Dino foi um dos aliados do Janot, né, Helênio? Esqueci o prenome dele agora aqui. Também Ele não lembro o primeiro nome, mas super aliado ao Janot em todo aquele processo da Lava Jato. Eu nem sei se ele mantém as relações familiares ativas. Se encontram no Natal. Muita gente. Com esse mosaico, né? Esse caleidoscópio que se coloca a partir da Lava Jato, porque o Brasil teve duas grandes linhas que separaram a história em termos jurídicos. O mensalão, há um direito antes do mensalão e há um direito depois do mensalão. Aí começa a haver uma grande mudança e depois veio a Lava Jato, que há o direito antes da Lava Jato e o direito depois da Lava Jato. O direito depois da Lava Jato é um direito que deixou muitas feridas para trás, deixou muitas coisas, porque muita gente se comprometeu. É a mesma coisa. Pensem comigo, a imprensa que não faz autocrítica, a grande mídia, ela participou. A Lava Jato foi algo sedutor. O Supremo Tribunal, vocês lembram? O que tem que ser dito aqui, são fatos, nós estamos relatando fatos. Quando o Gilmar, quando se votava a suspeição do Moro, lembram disso? Que era a votação que decidiria se Lula poderia concorrer ou não, correto? O que disse o hoje presidente da Suprema Corte Brasileira? Que Sérgio Moro cometeu apenas pecadilhos. Lembram disso? Então, veja que a Lava Jato foi uma coisa sedutora e isso deixa marcas. Então, quando você fala, por exemplo, como indicar um novo procurador-geral, é ficar pensando quem não foi seduzido pela Lava Jato. Poucos não foram seduzidos dentro do Ministério Público. Nicolau Dino, lembrei o nome aqui do irmão do Dino. Então, é disso que eu falo, assim, né? Eu simplesmente abordo o assunto, nem estou dizendo quem estava e quem não estava comprometido, mas veja que não deve ser tarefa fácil, porque a Lava Jato ela engolfou não somente a grande mídia, engolfou grande parte da comunidade brasileira e grande parte da comunidade jurídica. Então, esse engolfamento, como se diz, primeiro, ele não morreu. É o Jason, ele está aí. Daqui a pouco ele ressurge. Né? Isso é uma questão. E segundo, deixa muitas marcas e não há uma autocrítica, né? Por exemplo, muita gente poderia fazer uma autocrítica, deveria fazer uma autocrítica no próprio judiciário, no Supremo mesmo. Se esperaria que alguns ministros fizessem uma autocrítica, porque o Supremo Tribunal, num primeiro momento, apoiou a Lava Jato, deu os instrumentos para a Lava Jato. Quando o Sérgio Moro liberou aquela gravação criminosa da conversa do Lula e da Dilma, eu vou dizer de novo aqui, já está aposentado, mas é sempre bom a gente lembrar esses fatos. Vocês lembram, naquela tarde fatídica, quando o Supremo Tribunal abre a sessão, de manhã Sérgio Moro fez aquilo. Lembram disso? 12 horas e tal, e pá, deu aquele negócio, saiu tudo aquilo, estourou pelo Brasil, aí as conversas reproduzidas, imagina o escândalo, até palavrão saíram nas palavras. Aí veio aquela história do B,
aí você leva o documento, tudo aquilo, né? Criminoso, criminoso, porque nunca poderia ter sido feito. E eu pensando, né? Eu estava chegando no Rio de Janeiro, dei uma entrevista para a BBC, dei uma entrevista até para uma, na época tinha ainda tem, eu acho, um negócio da Rússia, uma agência de notícias lá, tá? Dei uma entrevista para o jornal O Porto, lá do Porto, lá o Público do Porto, porque a imprensa internacional queria saber, afinal de contas, o que tinha acontecido na República, porque uma presidente, conversando com o ex-presidente, tinha sido grampeado, e isto veio a público. Então, todos queriam saber. Eu disse, olha, isso é criminoso, não pode ser assim. Então, estou contando isso para dizer que, então, à tarde, eu fiquei esperando, eu e a torcida do Grêmio, ficamos esperando que o Supremo Tribunal passasse uma descompostura, passasse uma carraspana no juiz que cometeu um ato criminoso, violando claramente a lei das interceptações telefônicas. E o que nós ouvimos? O decano, ministro Celso de Mello, pede a palavra e descasca o Sérgio Moro, descascou a Dilma e o Lula. Isto é marcante na história do Brasil. Mostra a força do lavajatismo, né? Que, sim, e aí depois, então, aí Moro vai ser processado por isso e absolvido por isso. Ele confessou o crime, ele pediu desculpas em 32 laudas. Ora, se um réu pede desculpas é porque ele confessou o crime e escapou ileso disso. E depois prendeu o Lula. Então, o nosso fórum de hoje aqui é muito importante porque, contingencialmente, ele nos dá a oportunidade para refrescar um pouco a nossa memória, que rapidamente ela é encoberta pelas brumas de uma cotidianidade intensa, e, de fato, palavra cobre palavra, mas eu sou elefante nessas coisas. Eu não esqueço e sei que uma coisa sempre está ligada à outra. Não existe um fato isolado, ele está sempre ligado em alguma coisa, e eu estou apenas trazendo de como as coisas que hoje acontecem, porque lá atrás foi feito desse modo. Ô, Lênio, até que ponto o Lula teria condições objetivas de fazer mais e o que ele deveria fazer, então, nesse sentido, para destruir o lavajatismo? Ou o Lula não tem como presidente esses instrumentos? Teria. Aí nós precisamos de uma série de coisas, né? A começar, por exemplo, a primeira coisa é botar um procurador-geral que tenha um perfil que possa ajudar nessa discussão. Segundo, você precisa encaminhar, eu já sugeri isso para o Dino e para o Ricardo, para as pessoas que são do Ministério, que sempre se é tocado pelo Ministério da Justiça. Vocês lembram que no governo Lula, Dilma e tal, tinha uma Secretaria da Reforma do Judiciário, lembram disso? Uhum. Que era o Sérgio Renault, não era assim? E tal, era uma secretaria, mas sempre ligada ao Ministério da Justiça. Então, como o ministro da Justiça tradicionalmente toca isso, inclusive, eu fiz um documento, entreguei falando sobre as coisas que se devia fazer para responder ao Renato. O Renato, eu
coloquei na mão disso, dizendo que precisamos fazer tais e tais coisas, cuidar da segurança pública. Isso, em termos simbólicos, em termos de opinião pública, é muito importante você dizer para as vítimas de assaltos e etc., da violência desse país, que são os pobres, os pobres diziam assim, eu me importo com vocês, o Estado brasileiro tem que comunicar isto, estou falando aqui numa teoria sistêmica de comunicação, eu me preocupo com você, vítima, e porque para a opinião, estou dizendo que seja assim, eu estou dizendo que para a opinião pública vende-se a ideia, a direita vende a ideia de que o governo de esquerda está preocupado com os bandidos e não com as vítimas. Estou dizendo em verdade, por favor, me corrijam, porque eu tenho humildade científica para reconhecer erros, principalmente se for ao vivo e a cores. Então, tem que trabalhar isso, a questão da segurança. Tem que fazer, é necessário uma reforma no Judiciário e no Ministério Público,